Imagina você em uma viagem onde você está impossibilitado de executar qualquer trabalho braçal, cuja sua única fonte de renda são os investimentos que você fez ao longo da sua vida. Logo, o seu único rendimento são os dividendos pagos por as suas ações que você escolheu durante sua jornada como um investidor na Bolsa de Valores. Como vocês sabem, já estou completando os meus 4 anos investido na Bolsa de Valores. E durante esse caminho, várias ações entraram e saíram da minha carteira. Nesse vídeo, quero mostrar para vocês como eu montaria uma carteira de renda mensal nos dias atuais. Então teríamos que ter uma carteira diversificada com ativos que irão ser responsáveis por gerar dividendos todos os meses do ano e fazer uma breve análise fundamentalista em cada ativo que eu irei citar. Esses ativos serão avaliados pelos seguintes critérios: histórico de dividendos nos últimos 5 anos, ativos que estão há mais de 10 anos na Bolsa de Valores, a tática do Valor Investing e serem empresas de setores perenes na Bolsa de Valores. Logo, escolhi os seguintes setores para compor a nossa carteira de renda mensal: bancário, elétrico, saneamento, papel e celulose e também seguradoras. Então, pega o seu cafezinho que nesse vídeo vou te mostrar como ficará essa carteira de investimentos. Mas antes desse vídeo começar, quero lembrar para você que o canal Mauro Invest não tem um intuito nenhum de te passar recomendação de investimentos, nem de compra nem de venda. Dito isso, vale ressaltar que diversas dessas empresas que eu irei citar eu possuo já na minha carteira. Então é o clássico skin the game, então não tô falando nada da boca para fora para vocês. A estratégia que eu vou passar é uma estratégia que eu já uso e eu já coloco em prática, aportando todos os meses, conforme eu mostro para vocês aqui no meu canal. Então pode ficar tranquilo que eu não tô falando nenhuma estratégia milagrosa para você fazer aí, sendo que nem eu mesmo estou fazendo, tranquilo? Então, galerinha, primeiramente quero citar para vocês as empresas, né? Vou mostrar todas para vocês. Depois vou liberar a planilha aí, como é que vai ficar a divisão mensal desses ativos aí. E antes que você me diga, tipo assim, como é que você sabe qual empresa que vai pagar em dezembro? Galerinha, eu puxei já fiz uma pesquisa desses ativos aqui lá no Status Invest. Então eu já fiz o estudo aqui para mostrar para vocês. Vou pegar aqui o caso de Banco do Brasil só para dar um exemplo. E no mês de março aqui, de todos os anos, basicamente, a empresa pagou dividendos para os seus acionistas. Então o que nos leva a pensar é que em 2024, 2025, 2026, a empresa vai continuar pagando esses proventos aqui para os seus acionistas, bem como ela já pagou em todos os anos. Então eu analisei cada ação que eu coloquei nesse vídeo aqui e coloquei numa planilha para a gente ter uma noção de quando essas empresas vão pagar dividendos na nossa carteira. Lembrando também que cada mês não é uma única ação que vai pagar proventos. Por exemplo, vai ter mês aí que 6 empresas aí vão pagar proventos na sua carteira, beleza? Então tudo isso aí foi calculado de forma preditiva, tranquilo? Primeira empresa aqui, galera, Transmissora Paulista, sendo cotada a 25,36, uma valorização de 14%, um PL bem interessante, 6,77, e ainda assim negociando abaixo do seu valor patrimonial, com dividend yield aqui de 4,19%. Perceba a rentabilidade do ativo de 244%, preço justo segundo a forma do Benjamin Graham, que calcula com base nos dividendos da companhia, um preço justo de 46,55, um potencial de rentabilidade de 83%, beleza? Vale ressaltar também que cada ativo desse daqui provavelmente já tem uma análise completa aqui no meu canal, então caso você queira ver alguma empresa mais a fundo aqui, recomendo que você vá lá no meu canal procurar esses ativos aqui, beleza? Esse vídeo tem o intuito de ser breve, não ser aquele vídeo tão maçante, por isso que eu vou tentar acelerar aqui para vocês. Perceba o payout também da companhia, sempre foi um bom payout. Vale ressaltar para vocês também que eu também possuo Transmissora Paulista na minha carteira com um preço médio de R$ 22,50 e a mesma já me pagou o total de R$ 37,00 de proventos, beleza? É uma empresa que sempre que dá, eu venho aportando na companhia. Não aportei nos últimos meses porque a empresa subiu bastante. Vocês viram que meu preço médio estava em R$ 22,00 e a empresa está R$ 25,00. Logo, eu tenho R$ 3,00 mais caro por cada ação da companhia. Então, eu sigo observando e esperando aquelas especulações do mercado que façam o ativo cair. Então, eu tô na torcida por várias quedas. Na verdade, galera, eu tô na torcida aí para todas essas empresas caírem para mim poder entrar, né? Essa é a mentalidade do investidor de longo prazo. Então, a próxima empresa aqui, Taesa, cujo também possuo na minha carteira, como vocês podem ver, um total de 73 ativos, cujo já recebi R$ 139,00 de proventos. É uma empresa que muitos aí falam, é uma empresa super comentada, mas claro que tem motivo, é uma puta de uma empresa muito boa, pagadora de dividendos. Vocês podem ver a rentabilidade do ativo aqui nos últimos 10 anos, percebam uma rentabilidade de 423%, já descontando a inflação, 191%. Segundo a fórmula do Benjamin Graham também, preço justo
R$443. Prefiro utilizar o método Bazin. Segundo o método Bazin, o preço teto seria na casa dos R$58. Lembrando que essas empresas de energia estão participando de leilões de energia, então elas estão com um pouco alavancadas, né? Com um pouco de endividamento. Mas eu considero o endividamento positivo nas empresas, mas vai da estratégia de cada investidor. Para mim, se a empresa está endividada, mas ela está investindo para gerar mais caixa, gerar mais receita ao longo dos anos, para mim, a dívida é super positiva. Bem como eu invisto em AES Brasil na minha carteira, como vocês sabem aí, com preço médio de R$ 9,91 e ela atualmente está R$ 12,00, invisto nela justamente por ela estar totalmente endividada, porque ela está trabalhando em diversos projetos que daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos vai me gerar bastante valor na minha carteira. Então eu fujo das especulações do mercado que tem, a AES Brasil vai cair ou vai subir, eu simplesmente não ligo. Que daqui 4 anos eu posso estar gravando um vídeo aqui no meu canal dizendo da minha rentabilidade que eu tive em AES Brasil nessa aposta de anos que eu vou ter que esperar esse rendimento aí do ativo, beleza? Porque por enquanto vocês sabem que a AES Brasil não vem pagando dividendos. Vocês podem ver também que minha posição é bem baixa comparada com outras empresas que eu tenho na minha carteira, porque eu invisto em empresas mais certas que vão me gerar um bom dividendo. Perceba o histórico de dividendos de Taesa de 9,85 aqui. Todos os anos a empresa costuma pagar dividendos para os seus acionistas e sempre um dividendo bem elevado. Por isso que ela é a empresa queridinha para os investidores de dividendos, tá? Próximo não poderia faltar, Banco do Brasil sendo cotado a 49, subiu demais, uma valorização de 62%. Mesmo que tenha subido muito, perceba que o banco ainda não está sendo negociado no seu valor patrimonial, beleza? Dividend yield de 9% nos últimos 12 meses e um PL bem interessante. Perceba a rentabilidade também de Banco do Brasil, bem interessante. Segundo a fórmula do Benjamin Graham, o ativo seria para estar cotado em R$120, um potencial de rentabilidade de 142%, beleza? Mas, galerinha, estudem os indicadores fundamentalistas de cada companhia, tá? Não adianta só seguir somente pela fórmula do Benjamin Graham, né? Vocês têm que olhar os endividamentos, a margem líquida da companhia, o ROI e diversas outras coisas. Perceba um payout bem interessante aqui de Banco do Brasil e o seu preço sobre valor patrimonial é o que mais me intriga. Perceba que o banco ficou em 2021, 2022, sendo ofertado a 0,58 o seu valor patrimonial e agora que está subindo devagarinho. Perceba que no ano de 2019 o ativo já foi precificado na casa de 1,58 o seu valor patrimonial. Receita do banco subiu e as suas cotações caíram. E obviamente que eu também possuo o Banco do Brasil na minha carteira, não poderia deixar de fora. Pessoal, não vou entrar muito a fundo, mas você sabe que esse daqui é um dos melhores gráficos que eu gosto de analisar em um ativo, que é o seu lucro versus a sua cotação. Perceba que sua cotação em 2019, enquanto o banco estava lucrando 17,9 bilhões, estava sendo cotado a R$52. Por isso que eu falei para vocês sobre essas questões das emoções do mercado. O lucro da companhia caiu em 5 bilhões e sua cotação despencou para os R$38. Agora veja só a cotação do banco em 17 bilhões lá em 2021. Olha só o que é ter visão de mercado, galerinha. Por isso que eu estou exemplificando o caso de Banco do Brasil. Perceba que o lucro da companhia estava em 17,68 bilhões em 2021. O mesmo lucro de 2019, galerinha. 17,9 bilhões. A diferença é a sua cotação. Perceba que em 2019 o banco estava sendo cotado a R$52, lucrando o mesmo tanto que lucrou em 2020. Só que sua cotação em 2021 estava na casa dos R$28. Ou seja, banco lucrando o mesmo tanto e sua cotação pela metade. Quem soube identificar isso aqui, comprou o Banco do Brasil barato e hoje em dia tá só vendo os resultados da sua decisão feita na época. Óbvio que eu não vou recomendar você comprar Banco do Brasil ou nenhum outro ativo, só quero te ensinar coisas que acontecem no mercado, só basta a gente olhar, entendeu? Então imagina que você abriu isso aqui em 2021, você percebeu, pô, eu tenho um conhecimento, eu sei o que é o valor investing, vou investir em valor e você aproveitou a oportunidade de comprar Banco do Brasil nos seus R$28. E hoje em dia você pode ver Banco do Brasil a R$49 as suas cotações. Obviamente que tá lucrando mais que o dobro. Então vocês percebem que Banco do Brasil tem um potencial ainda de romper a barreira dos R$60, R$70, beleza? Tem a possibilidade. Não significa que irá romper, beleza? Até porque o mercado é uma coisa que é totalmente emocional. Ninguém quer calcular nada, ninguém quer ver gráfico de nada, só quer comprar o ativo. Próxima empresa aqui, BB Seguridade. Gosto bastante, já tive na carteira. Na minha opinião, subiu muito. Então não venho entrando no ativo. Até porque não sou muito fã do preço sobre valor patrimonial ser bem negociado bem acima do seu valor. Mas em empresas no quesito segurança e certeza de pagamento de proventos, valor investing, tudo isso que eu abordei, coloquei BB Seguridade e não Caixa
Caixa Seguridade. Vale ressaltar que eu não tenho BB Seguridade na carteira, mas certamente que se eu fosse criar uma carteira do zero no quesito segurança e histórico de proventos, colocaria BB Seguridade. Na minha carteira pessoal, eu coloquei Caixa Seguridade. Por que eu coloquei Caixa Seguridade? Vocês podem perceber, o preço médio aqui de 8,47, porque eu julguei mais descontada no momento que eu comprei. BBSE, quando eu comprei Caixa Seguridade, tava lá na faixa dos 37, 38 reais. Logo, eu preferi aportar o meu dinheiro em Caixa Seguridade. Então tá aí a minha explicação. Mas é uma grande empresa, vocês podem ver o potencial de rentabilidade nos últimos 10 anos, um potencial de rentabilidade de menos 36%. Vale ressaltar também que essa fórmula está calculada errada. Perceba que o preço sobre o valor patrimonial de BBSE está em 6,13. Mas BB Seguridade, diferente de outras empresas, que eu já falei isso aqui em vídeo, já fiz até um vídeo explicando essa diferença de empresas de seguro para outras empresas que negociam com valor patrimonial abaixo, são diferentes dos setores de seguros. Setores de seguros é normal as empresas serem negociadas acima do seu valor patrimonial. E se vocês quiserem mais pra frente que eu explique essas coisas aí, só é me pedir aí nos comentários ou me falar se você tem alguma dessas empresas aí na sua carteira, que eu tô doido querendo saber, pra gente gerar sempre aquele bate-papo bem da hora, tá? Vale ressaltar também que eu não ia colocar nenhuma IRB da vida ou Porto Seguro da vida, porque eu queria uma empresa no investimento de valor e também com histórico de proventos bem consistente, que é o caso de BB Seguridades. Perceba que o valor de mercado dela é maior do que todas as outras, então a gente está buscando segurança para nossa aposentadoria e dividendos mensais também. Por isso que eu estou colocando as empresas que são as maiores e possuem uma boa segurança aí nos seus investimentos, tranquilo? Como eu falei para vocês, perceba a questão de dividend yield médio aí nos últimos 5 anos, 7,87, bem interessante, distribuiu dividendos em quase todos os anos, exceto 2014 e 2015, tá? Em questão de lucro versus cotação, não entrarei muito em detalhes, mas perceba só o lucro da companhia em 6,7 bilhões e a cotação em 30 reais. Perceba só também em 2019, onde a empresa estava lucrando 6,66 bilhões, olha só a diferença, tá, galerinha? E ela estava sendo cotada a 37,70. Não entrarei nesse detalhe e não soltarei a minha opinião sobre o ativo, tá? Até porque eu trouxe um vídeo aqui, 5 dias atrás, analisando completamente BB Seguridade. Próxima empresa aqui, galerinha, Klabin, a valorização 17%, sendo cotada a 4,38, um PL de 5,05 e um preço sobre o valor patrimonial de 2,31. Dividend yield médio 6,93. E antes que vocês comentem aí pra mim embaixo, por que você não colocou Irani? Irani tá com dividend yield bem melhor do que Klabin, galerinha. Eu tô colocando em busca da segurança, tá? Pra vocês não fazerem investimentos aí que sejam errados na carteira de vocês. Eu prefiro colocar empresas que são certas, que possuem muito mais recorrência. Perceba os últimos 10 anos de Klabin. Irani não tem esses 10 anos de bolsa de valores, por isso que eu coloquei Klabin para vocês. Podem ver também a fórmula do Benjamin Graham, o prejuízo seria na casa dos 6 e 10. Fora isso aí, os indicadores fundamentalistas, gosto bastante da Klabin, inclusive eu também tenho na carteira Klabin, tá? Tem ações da Klabin. O ROI também bem interessante, na casa dos 45% e a margem líquida excelente, tá? Depois que Klabin concluiu seus projetinhos aí, projeto Puma 2, projeto Figueira aí, com certeza a gente pode ver a empresa em patamares bem interessantes. A média de proventos aqui nos últimos 5 anos está na casa de 4,33. Perceba que é bem baixo, mas Klabin tem um provento aí bem interessante em todos os anos da companhia, exceto no ano de 2020, não preciso nem falar nada, pandemia, né, mexeu com todas as empresas de uma forma que elas não estavam esperando, logo a gente pode ver essa situação. Não coloquei Suzano, porque Suzano tem um dividend yield um pouco mais abaixo do que o caso da Klabin, e Klabin também, por eu ter na carteira, eu prefiro muito mais os fundamentos dela do que da própria Suzano, beleza? Mas vale ressaltar também, Klabin tem um valor de mercado de 24 bilhões, tá? Enquanto Irani também só tem 2,30. É um small cap aqui dentro da Bolsa de Valores, pode ser lucrativa no curto prazo, mas lembrando de novo que eu tô no intuito da segurança para vocês, seguindo os pilares que eu falei no início do vídeo, tá? Questão de lucro versus cotação de Klabin, perceba o histórico bem crescente aqui de Klabin aqui desde 2020, saindo de um prejuízo de 2,39 bilhões para um lucro de 3,40 bilhões, beleza? Então perceba a sua cotação também em 4,38, enquanto o ativo tá lucrando 5,08 bilhões, tá? Errado tava lá no ano de 2020, cotação em 5,20 e ela dando um prejuízo de 2,39 bilhões, beleza? Vale ressaltar que é sempre bom a gente fazer uma análise completa, estudar até mesmo os balanços disponibilizados antigos antes de você querer fazer a compra do ativo, beleza? Próxima empresa aqui, Bradesco, também possuo na minha carteira. Vocês podem ver, comprei Bradesco quando deu aquela treta lá da Lojas Americanas, eu não sei se vocês se lembram, mas comprei Bradesco a 12,76, tá? Quando tava todo mundo recomendando vender,
vender, fui lá, fiz a compra como quem não quisesse nada e hoje em dia tem um ativo na minha carteira. Perceba que ele está sendo cotado a 16,45, uma valorização de 0,03 no ano, um PL de 9,05, um preço sobre valor patrimonial de 1,08. Dividend yield de 6,13. Vale ressaltar que Bradesco, para mim, a diferença, ele paga dividendos em todos os meses, então para mim seria fácil. Como receber dividendos em todos os meses? Coloca só o ativo de Bradesco lá, que ele vai pagar dividendos todos os meses para você, igual um fundo imobiliário. Só que é um dividend yield bem baixo, então não senti interesse de colocar, tipo, compre só Bradesco na sua carteira que você vai receber dividendo todos os meses. A ideia é uma boa diversificação para no ano ou no período que tal empresa não pagar dividendos para você, outra empresa vai lá e paga esses dividendos para você. Não adianta a gente aportar tudo em um único ativo, aí vai aquele setor tá caindo em determinado ano, a taxa de juros tá alta, então as empresas do seguro tá caindo, tá nem pagando dividendo. Mas enquanto isso aí, o setor elétrico tá positivo, então as empresas de eletricidade vão pagar um dividendo bem interessante para você, beleza? Então a ideia é que a gente faça esse equilíbrio até que ter um ano de todos os setores estarem indo bem e distribuírem proventos bem generosos para você, bem como no ano de 2021 e 2022, que foi bem bom no pagamento de proventos. Mas não espere isso todos os anos, tá? Perceba a rentabilidade de Bradesco aqui. E galerinha, eu tô só puxando um ticket aqui, final 4, até alguma dessas empresas, tipo Taesa. Taesa tem TAE 3, TAE 4 e TAE 11. Eu coloco somente um aqui porque serve para as outras. Eu não estou fazendo uma análise fundamentalista completa de cada ativo. Eu tô somente colocando as ações que eu colocaria na minha carteira se eu fosse começar hoje para receber renda mensal todos os meses. Vale ressaltar de novo que eu estou entrando no meu 4º ano investindo na Bolsa de Valores. Logo é 2024, vai ter mais uma coluna aqui na Bolsa de Valores. Então eu tô falando pra vocês, se eu fosse entrar no dia de hoje na Bolsa de Valores, quais ativos que eu iria colocar na minha carteira de renda mensal, beleza? Vocês podem ver, eu já tive Copasa na minha carteira, já tive BMG na minha carteira, já tive Sanepar 11 na minha carteira, já tive Copel também na minha carteira, eu já tive diversas empresas aqui dentro da minha carteira, beleza, galerinha? Bem como também, acho que em 2021 também, ó, tinha diversas empresas que hoje em dia não tinha. Essa B3SA, eu já tive várias ações, acho que eu já tive 300 ações de B3SA, fui lá, vendi, mas já me proporcionou um bom provento, beleza? Então, as empresas que eu tenho hoje em dia não são as que eu tinha no passado. Algumas se mantiveram, como é o caso de Taesa. Ó, perceba também, conforme eu falei pra vocês vê que não é mentira, eu já tive BB Seguridade na minha carteira e vendi quando ela subiu demais, tá? Na minha opinião, fui lá e fiz a venda, entendeu? Achei que o valor dela não estava justo de acordo com sua cotação e fui lá e fiz a venda, tá? Então, galerinha, BBDC, PL aqui de 9,05, Bradescão, uma boa escolha para quem está querendo investir de longo prazo, é um dos maiores bancos, é um banco privado ainda mais, não tem influência de Estado, então acaba que ajuda muito, mas vai de cada investidor. Tem investidor que não gosta de investir em estatal, tem investidor que já gosta, tem investidor que prefere investir em setor privado, então vai de cada um. Se vocês quiserem também que eu faça um top 10 aí de melhores empresas privadas ou top 5 de melhores empresas estatais, que eu julgo serem boas e possuem uma boa política de dividendos também, eu posso trazer para vocês, beleza? Então, galerinha, Bradesco não tem muito o que falar. Eu tinha olhado Bradesco há 3 meses atrás, eu julguei que ele estava super descontado no preço de R$12, ninguém tava vendo isso, é um puta de um banco gigantesco. Perceba só o valor de mercado de 165 bilhões, depois disso aqui eu não preciso falar nem mais nada para vocês. É um banco gigantesco que a gente tem aqui dentro do Brasil. E eu tinha verificado também o quesito lucro versus cotações. O banco, por mais que fosse diminuir os seus lucros, não ia condizer com a sua cotação que estava sendo ofertada lá naquela época na casa dos R$12. Perceba que R$12, galerinha, foi mais ou menos em 2016, 2017, onde o banco estava lucrando 17 bilhões e estava sendo ofertado ainda acima. A nossa realidade é mais de 2017, onde mesmo que o banco estava ofertando 17 bilhões, desde então enfrentou pandemia, aconteceu um bocado de coisa, e o banco sendo ofertado bem como no ano de 2017. Eu observei isso aqui e já fui lá fazer a compra dos ativos. Óbvio que eu não fui pegar meu dinheiro todo e investir. Comprei poucas ações, fui lá, comprei 5, depois comprei 10, comprei 15, até que atualmente eu tô com 50 ações da companhia, torcendo por mais alguma oportunidade de compra, tá? Próxima empresa aqui, CSMG, sendo cotada a R$21, uma valorização de 95%, seu PL de 7,93, preço sobre valor patrimonial de 1,08. Coloquei CSMG, Copasa, ao invés de Sanepar, porque os pagamentos de proventos aqui de Copasa são bem mais interessantes. Porque além da empresa distribuir um dividend yield melhor do que a própria Sanepar, a Copasa tem um diferencial de estar disponibilizando esses proventos com bem mais frequência do que a própria Sanepar. Para quem não sabe, Sanepar é tipo assim, ela anuncia provento uma vez no ano, aí no próximo ano que ela vai pagar o seu provento uma vez no ano, provento anual.
Inclusive, também tenho o Sanepar na minha carteira, já tive Copasa, realizei a venda, me arrependi de ter realizado a venda, porque Copasa, vocês podem ver que está nos seus R$21, eu já tive Copasa na minha carteira nos R$10. Mas aí ela subiu lá para os seus 17, se eu não me engano, na época eu fui lá realizar a venda, porque naquele momento era bem mais interessante para mim realizar a venda e aportar em outro ativo do que eu ficar segurando Copasa. Até porque na época que eu vendi Copasa, ela não estava nesse intuito de proventos extraordinários da empresa, beleza? Próxima empresa aqui, Itaúsa, sendo cotada a 9,64, uma valorização de 47%, seu PL em 7,33, um valor patrimonial de 1,27 e um dividend yield de 6,04. O histórico de preço sobre o valor patrimonial aqui de Itaúsa, perceba que seu múltiplo está bem como no ano de 2021. Então, se você está comprando Itaúsa hoje, perceba que é quase o mesmo preço aqui de 2021. E exceto esses anos, em 2017, 2018, também 2019, a empresa estava sendo ofertada bem acima do que ela está hoje. Perceba que você está comprando ela bem como no ano de 2016. E nisso a empresa cresce, seus lucros crescem, as receitas crescem e você vê uma brecha de compra nesse momento, analisando somente o indicador preço sobre o patrimonial. Óbvio que tem outros, tem diversas outras coisas. Margem líquida mais do que excelente aqui de Itaúsa, mas a empresa tem uma margem líquida, não é só de hoje. Perceba vários anos também que a empresa possui uma boa margem. E para quem não sabe, a margem líquida é quanto que a empresa vai lucrar em cima de cada dinheiro que está entrando. E os dividendos da companhia também bem interessante, quase na casa dos 7% aqui nos últimos 5 anos, tá? Segundo o método base, a empresa era para estar no preço de 11,62 e ela está 9,64. Potencial de rentabilidade de 20%. Em lucro versus cotação de Itaúsa, perceba que ela está sendo cotada a 9,64, lucrando 13 bilhões. Situação essa que o lucro está bem acima da cotação desde o ano de 2021, onde a empresa estava lucrando 13 bilhões e a sua cotação estava em 7,47. Ano que as cotações andaram próximas foi somente em 2018, que a empresa estava em 8,92 e seu lucro estava em 9,44 bilhões. Agora o lucro da empresa aumentou para 13 bilhões e a sua cotação aumentou somente R$1. Então, nisso aí vocês tirem a conclusão de vocês, tá? Próxima empresa aqui, Santander. Gosto bastante dela, já tive carteira, mas realizei venda também. Atualmente não tenho as ações da companhia na minha carteira porque eu me interessei mais em Banco do Brasil, por isso que eu tô na minha carteira com o Banco do Brasil no momento. Ah, e também o Bradesco, né, que eu entrei ao invés de ter entrado em Santander, que eu joguei caro na época e eu preferi não entrar. Perceba também a rentabilidade de Santander nos últimos 10 anos. Galera, eu tô citando a rentabilidade, mas vale ressaltar também que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, até porque a gente tem diversos casos, por exemplo, a Oi, que teve uma rentabilidade excelente lá no passado e hoje em dia você já sabe como é que tá a história, né? O preço justo do ativo, segundo a forma do Benjamin Graham, seria na casa dos 22,83 e atualmente R$16, um potencial de rentabilidade de 40%. Nos seus indicadores fundamentalistas, perceba só o preço sobre o valor patrimonial aqui na casa de 1,09, logo a gente abrindo essa telinha, a gente percebe que atualmente tá 1,10. Óbvio que a empresa diminuiu seus proventos também aí para os seus acionistas e isso acaba que afeta bastante. Dividend yield de 5,74, mas anteriormente pagou 9,31 e isso aí acaba que a pessoa entrou em 2021 achando que a empresa vai pagar 9% em todos os anos, a empresa tem sempre uma correção nos seus dividendos e logo as pessoas que entraram sem saber no ativo acaba que faz a venda, dando oportunidade do investidor de longo prazo fazer a aquisição desses papéis, beleza? Então, na visão de Águia, Santander é uma boa oportunidade de compra nesse presente momento. Talvez um spoilerzinho para vocês, talvez seja um dos ativos que eu vou estar entrando aí nos próximos meses, tá? Questão do mercado, perceba que a companhia falou que iria diminuir os seus lucros aí em notícias e o mercado logo se adianta e precifica o ativo sempre da forma errada. Perceba que o lucro da companhia lá no 2020 para 2021 nem caiu tanto assim. O lucro estava em 13 bilhões e foi subir para 15 bilhões, só que o mercado, né, galera, acaba que precifica o ativo sempre errado. Saiu de uma cotação de 23,49 com a cotação de 15,95 lá em 2021 e sua cotação agora que está subindo novamente, caiu aqui em 2022 para 14,94 e agora voltou a triscar o patamar de 16,21 novamente e o seu lucro, bem como o banco falou, deu uma certa caída aí nos últimos anos, tá? Mas a tendência é que com o tempo a cotação acompanhe o lucro do ativo, porque Santander tem essa mania das suas cotações acompanharem o lucro. Desde o ano de 2018, triscando bem próximo, 2019 também, negociando com o seu valor justo.
Próxima empresa que eu coloquei aqui é uma empresa meio polêmica para alguns, mas como eu falei para vocês, é como eu montaria minha carteira, então sem dúvida eu colocaria B3SA, até porque eu já tive na minha carteira, vendi, entrei de novo recentemente, então eu gosto bastante do ativo, tá? Perceba o seu preço sobre o valor patrimonial de 4,14, como eu falei para vocês, em algumas empresas é bastante normal ter o preço sobre o valor patrimonial um pouco elevado, dividend yield bem baixo aqui por sinal nos últimos 12 meses e a sua cotação em 14,61. Perceba a rentabilidade do ativo nos últimos 10 anos, 433%. Segundo a forma do Benjamin Graham, seria na casa de 7,56. E eu achei até interessante colocar B3 aqui, SA, porque é bom que vocês veem que essas fórmulas aí, tem guru aí na internet que posta aqui, ó. Ó, galera, preço justo aqui do ativo, segundo o Benjamin Graham, seria na casa do 7,56. Venda antes que seja tarde. E nem desce, nem tem nenhum trabalho de descer para entender os indicadores fundamentalistas de cada companhia. Então, cuidado, porque às vezes com um comentário de algum guru desse daí, você faça um péssimo investimento. Estude os fundamentos da empresa, veja os potenciais de risco, os seus históricos nos últimos 10 anos, entenda os balanços da companhia e veja se é um bom investimento para você. Mas não seguir somente por uma única fórmula que diz que é um péssimo investimento, tranquilo? Bem como o caso de Banco do Brasil, sendo o preço justo do ativo na casa dos R$120 e o banco tá somente 49. Para quem tá olhando isso aqui de forma rápida, fala, putz, eu vou entrar em 50, vou ganhar R$70 por ação e tá tudo certo, e tá tudo bem. Óbvio que não tá tudo bem, galera. Vocês têm que entender o potencial de rentabilidade, quanto o mercado está disposto a pagar naquele ativo naquele momento, como é que tá a questão de taxa de juros, dólar, inflação, todas essas coisas, galerinha. Vocês têm que olhar não somente uma única fórmula que te diz que o preço justo é tal e você acha que o preço justo é tal. Estude o Valor Invest, que mais pra frente vai estar saindo um vídeo aí sobre Valor Invest para ensinar vocês mais sobre essa questão, tá? Que é muito importante, que eu julgo por sinal. Perceba o histórico de dividendos aqui bem interessante da companhia e o seu preço sobre VP também tá um pouco elevado na casa de 4,14, bem como estava lá no ano de 2020, que se eu não me engano, em 2020 foi quando o B3SA fez o desdobramento em suas ações. Antes disso aí, perceba que desde 2013 até 2017, a empresa estava sendo negociada a 1,82 do seu valor patrimonial e veio a subir demais aí nos últimos anos, tá? O histórico de proventos aqui, percebe em todos os anos aqui, a empresa não deixou de honrar com os seus proventos. Método Bazin também, que calcula na base todos os dividendos, preço teto de 9,68. Valor de mercado bem gigantesco aqui, de 85 bilhões. E a questão do seu lucro versus a sua cotação, perceba só que desde os últimos 12 meses aqui, o seu lucro em 4,22 bilhões e sua cotação em 14,61, tá? E o ideal era que fosse igual a 2020, onde a empresa estava lucrando 4,15 bilhões e sua cotação estivesse nos R$20, tá? Mas a realidade não está sendo essa, beleza? Então, galerinha, só para fechar o vídeo com chave de ouro, deixei aqui disponibilizado. Quem quiser tirar um printzinho aí, já vou deixar aí para vocês tirar esse print, tá? Disponibilizei aqui o calendário dos 12 meses do ano, janeiro, fevereiro, março, todos os meses aqui, com as respectivas ações que irão pagar esses proventos aí, conforme essa lista aí que eu mostrei para vocês, tá? Perceba que tem anos que, conforme vai agosto aqui, muitas empresas costumam anunciar os proventos em agosto, então nesse mês aqui vai ter 7 empresas que vão pagar dividendos, vai ter mês que somente 2 empresas vão pagar dividendos, mas é assim mesmo que funciona. Se você quer um dividendo certo todos os meses, aí teria que partir para os fundos imobiliários que te dá essa recompensa mais momentânea. Mas como eu prefiro investir em ações, mas não significa que eu não tenha fundos imobiliários na minha carteira, vocês podem ver que eu tenho, inclusive, um total de quase R$7.000 investidos em fundos imobiliários que me geram renda passiva todos os meses. Mas a minha ideia são ações que vão pagar esses dividendos aí, então por isso que eu fiz essa lista aqui dessas 10 ações, e vale ressaltar também que tá tudo no Skin The Game, então não tô falando nada da boca pra fora, são ações que eu mesmo possuo na minha carteira atualmente, beleza? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, a única coisa que eu te peço é o like no vídeo e a inscrição no canal, porque isso me influencia e me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, beleza? Se tiver alguma dica ou sugestão, deixa aí nos comentários pra mim sempre poder entregar o melhor conteúdo pra vocês, beleza? Então é isso aí, galerinha, tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!